A primeira vez que eu vi um trailer desse filme, eu achei que ele ia ser o novo Zootopia da Sony, né? A Sony que fez Homem-Aranha no Aranhaverso, Gato de Botas, Guerreiras do K-Pop. E eles vai lá e faz um Zootopia, que é tudo pra dar certo. Só que não foi muito bem assim, não. A minha vida toda eu sonhei em jogar berrobal profissional. Como minha ídola, Jaque Fonseca. Eu sou monstrona. Oh, cai na real, garota. Onde o bicho pega pra valer, no estádio mais arretado do mundo. Esculacha! Ai, não! Qual é, Olivia? Tô de boa. O Cabra Bom de Bola, ele é um filme sobre basquete, sobre berroball numa cidade de animais. O cara principal, ele é uma cabrinha, né? E esse esporte, berroball, ele é feito de animais gigantescos. Então, girafa, rinoceronte, elefante, e todo mundo muito forte, muito grande. E aí o paradigma é que essa cabrinha, ele gosta muito do esporte, ele é muito bom, só que é difícil para ele competir com todos esses caras. E ele está tentando se provar no esporte, mostrar que ele consegue e fazer o nome dele. Essa é a premissa principal do filme. E de cara é inevitável não comparar esse filme com Zootopia, né? Porque todo o universo construído, ele é bastante parecido em vários aspectos, mas não em todos. Vou te dar um exemplo. Zootopia é um filme muito colorido, um universo muito vasto. É um filme mais de policial bom e policial mau. Você tem a coelhinha, a raposa, e os dois estão numa história policial atravessando Zootopia, e você vai vendo aquelas regiões, vendo os ecossistemas, vendo como tudo funciona. É um universo muito rico, muito colorido. As piadinhas, as tiradas, elas são mais infantis. Então ela prende mais a criança primeiro do que o adulto, certo? E agora, trazendo para o Cabra Bom de Bola, a gente tem como se fosse uma mistura de Space Jam. Lembra daquele filme do HBO? A gente tem como se fosse um Space Jam misturado um pouco ali com Zootopia. Então, o universo do Cabra Bom de Bola já é uma cidade mais suja, mais cheia de plantas, né? Como se fosse mesmo uma cidade mantida por animais. Isso ele se diferencia muito, porque o mundo do Cabra Bom de Bola, ele é menos atrativo. O cabra, né, o carinha principal, ele tá tentando se provar nesse esporte, onde ele é feito dentro de uma gaiola. Há várias adaptações que são muito bem feitas, mas aí eu acho que os problemas começam principalmente na dublagem. Aí a dublagem, ela é um pouco estranha aqui, né? O que eles fizeram? Eles contextualizaram aqui pro Brasil, e aí acho que a ideia foi muito em cima de que a região onde mais tem cabra aqui no Brasil é a região nordestina. E aí colocaram um sotaque nordestino no protagonista. Até aí tudo bem se funcionasse, né? Mas não funciona. Nossa, é muito difícil muitas vezes entender o que ele está dizendo. E olha que eu gostei do filme, mas muitas vezes é difícil entender o que ele está dizendo. A fala dele é difícil de entender. E aí, até minha sobrinha, minha filha que foram assistir com a gente, elas tinham dificuldade de entender. Ela falava, o que ele falou? E não dava para entender direito. Isso eu acho que é um problema enorme no filme, certo? Agora, ainda sobre problemas, eu acho o universo pouco atrativo. Então, a cidade, ela é muito suja e tudo mais, beleza. Só que o problema é que o filme ele não te leva o suficiente por aquele universo para te dar tempo de gostar dele, para te dar tempo de entender em cada região o que cada região tem e tudo mais. Mas, por outro lado, né, ele tem quadras muito características. Então, quando eles estão fazendo um tour, né, pelo campeonato, em cada região que eles jogam, tem uma quadra característica daquela região. Isso é muito legal. Isso é um ponto muito positivo. Por exemplo, se tem numa região cavernosa, mais aquática, a quadra é cavernosa, então ela é cheia daquelas estalactites, né? Assim, no teto, no chão, e jogando elas caem, e isso dá um dinamismo muito legal. Você vai para uma outra região mais de fogo, montanhosa, vulcânica, a quadra é de fogo, entendeu? Isso é muito legal. Isso, até perguntando para minha sobrinha, ela falou que foi uma das coisas que ela mais gostou, foi das quadras, né? Sobre o elenco, o time principal é muito legal. Cada personagem tem a sua própria característica, né? Tem o rinoceronte, tem o avestruz, tem o lagartão, tem a onça. E aí a onça, a Jaque, ela é a mais legal, assim, porque ela já é... E parte da história é de que ela já é uma veterana no esporte, que está tentando se provar, tentando ganhar um campeonato. E aí chega a cabrinha agora
e se provando também, ela tem que fazer a passagem de bastão para a cabrinha. E para ela isso é muito difícil, o conflito dela é muito legal e fala muito com os adultos assistindo, né? Porque os mais novos estão se identificando com o mais novinho, né? Tentando se provar, e os adultos estão se identificando com os mais velhos, passando bastão. A jornada dela é muito legal, ela é muito forte, ela é um personagem feminino muito forte. Eu falo isso bastante, eu sinto falta de bons personagens femininos, né? E aí, se eu comparo isso com, por exemplo, Disney, Marvel, que eles vêm fazendo, né? A gente pega, por exemplo, Capitã Marvel, que é um personagem que nos quadrinhos é muito legal. Ela é muito forte, ela é muito dinâmica, ela tem uma personalidade muito forte. Ela tem o gato dela, tem a nave, ela tem ela tem o cabelo espetado, assim, ela é muito legal. Aí leva ela pro cinema e colocaram uma atriz antipática pra fazer. E aí, assim, é difícil gostar dela, é difícil. Enquanto aqui no Cabra Bom de Bola, por exemplo, eles colocaram a Jaque, que é uma personalidade muito forte, né? Tá tentando se provar, tá lutando, e aí você gosta dela muito rápido. Porque você entende a luta dela, você entende o conflito, você percebe a dificuldade dela, que ela é uma personagem falha. E você torce por ela, para que ela consiga fazer a transição, aprender as lições dela. É muito legal. Isso, para mim, é um grande acerto do filme, eu diria que é o maior. É a jornada da Jaque com o Cabra, né, o principal. Esse filme ele foi produzido pelo Stephen Curry, né, que é um jogador de basquete, e aí é como se a história espelhasse a história dele no esporte, né? Ele é um cara que ele não é tão alto quanto os demais, mas joga super bem e teve que se provar. E essa história, a estrutura dessa história, eu diria que ela é um pouco arrastada ali na primeira parte, né? Mas acho que do meio para frente dá uma engrenada melhor. E ainda sobre o roteiro, a questão das piadas. Eu acho que ele não acerta tanto o tom. Ele é um filme que ele não... Muitas vezes ele não entende direito com quem que ele tá falando, né? As piadas, por exemplo, às vezes são extremamente infantis e às vezes são mais adultas, sabe? E parece que ele não conversa tão bem com os dois públicos, né? De novo, comparando com os Zootopia, ele tem uma linha mais constante. É um roteiro muito mais refinado, né? As piadinhas, as deixas das piadinhas são muito mais equilibradas, né? As crianças entendem, riem, e às vezes tem um subtexto ali que só entende e o adulto ri também. Aqui no Cabra não, elas são muito diretas. Então, se é uma piada de grito, e as crianças vão rir. E os pais ficam tipo, nossa, né? Então, essa parte eu acho um pouco falha nele. Para mim, um dos grandes acertos desse filme é a técnica de animação. Meu Deus, a animação é muito bonita, é muito bem feita. É no estilo ali do Aranhaverso, do Gato de Botas. Então, muitas vezes você vê que o fundo, ele não tem nenhum detalhe, assim, o fundo ele parece uma pintura. Então, o personagem ele tá na frente e o fundo parece uma pintura de tinta feita à mão, porque eles usam essa técnica que ela, ao mesmo tempo, às vezes, por vezes, é muito realista. Por exemplo, o Manga, então, é um antagonista. Ele é um cavalo, o nome dele ficou muito legal, né, que é de manga larga. E o Manga, quando ele aparece, os detalhes dele é absurdo, a animação dele é muito bem feita, ao mesmo tempo que ela é estilizada, que ele é magrão em algumas partes e fortão em outras, e os detalhes dele são muito legais, e as cenas de ação, por exemplo, são muito estilizadas, então você entende tudo o que está acontecendo. Para mim, as cenas de ação dele, o jogo na quadra é a melhor parte desse filme. Então você entende tudo que está acontecendo, você percebe velocidade, percebe força, pancada. Isso é muito legal. Para mim é um filme que vale muito a ida no cinema, ele é divertido, as crianças vão gostar muito, vale o ingresso, né? Ele não é um filme excepcional de animação, um filme que daqui a alguns anos a gente vai lembrar como um filme que marcou, acredito que não. Mas é um filme muito bom, muito divertido, com boas cenas de ação, você torce pelos personagens, e que as crianças mesmo gostaram muito, minha sobrinha amou, minha filha amou, e eu e minha esposa divertimos. Eu acho que é um filme aí, dando uma nota pra ele, acredito que 7 de 10, e é isso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo outros filmes, outras séries que você gostaria de ver a gente falando, e até o próximo vídeo, eu te vejo por aí.